Quando ouvimos falar da independência do Brasil, a cena que logo vem à mente é a do príncipe Dom Pedro, às margens do riacho Ipiranga, montado em um cavalo branco, espada erguida, gritando com firmeza: independência ou morte. Mas será que isso realmente aconteceu assim? Ou essa imagem, tão presente nos livros e quadros, foi construída depois, parte de um projeto de propaganda e criação de uma identidade nacional? A resposta, como quase sempre na história, é complexa. Em 1822, o Brasil ainda era uma colônia do Império Português, mas vivia um momento de transição. Desde 1808, quando a família real portuguesa fugiu das tropas de Napoleão e veio para o Rio de Janeiro, o Brasil havia mudado completamente. De colônia, passou a ser sede do Império, o que deu ao país uma nova importância política e econômica. Com a volta de Dom João VI a Portugal em 1821, as cortes portuguesas exigiram que o Brasil voltasse ao antigo status de colônia e que Dom Pedro retornasse a Lisboa. Essa exigência foi vista como um retrocesso por boa parte da elite brasileira, que temia perder o poder e as vantagens que havia conquistado durante o período joanino. Foi nesse contexto de tensão que Dom Pedro decidiu permanecer no Brasil. O famoso Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, quando declarou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." A partir daí, o caminho para a independência era inevitável. O episódio do Grito do Ipiranga em 7 de setembro de 1822 é contado como um momento heróico e explosivo em que Dom Pedro, indignado com ordens de Portugal, decide romper de vez com a metrópole. Contudo, os relatos da época não descrevem o evento com tanto dramatismo. Alguns historiadores afirmam que ele estava viajando de Santos para São Paulo, cansado e doente, quando recebeu cartas de Lisboa ordenando sua volta. Diante disso, decidiu proclamar a separação, mas sem discurso inflamado, sem plateia, sem cerimônia. A famosa cena do quadro de Pedro Américo, pintada em 1888, mais de 60 anos depois do fato, transformou o acontecimento simples em um ato épico, digno de uma fundação nacional. Era o que o Brasil do século XIX precisava, uma narrativa heróica que unisse o povo e desse sentido à sua independência. O quadro Independência ou Morte não é uma simples pintura histórica, é uma obra de propaganda nacional. Pedro Américo seguiu o estilo romântico e europeu das pinturas históricas da época. Heróis idealizados, cenário grandioso e emoção intensa. Mas, na realidade, Dom Pedro provavelmente não estava em um cavalo branco e imponente, e sim em uma mula, um tipo de mula, sujo da viagem e acompanhado de poucos homens. Esse contraste revela algo importante. As nações não se constroem apenas com fatos, mas também com símbolos. A cena do grito não é apenas uma mentira, é um mito fundador, criado para dar forma e emoção a um momento de ruptura política que, na prática, foi bem mais diplomático e negociado do que revolucionário. Outro ponto que merece reflexão é: quem realmente se beneficiou com a independência? Apesar do discurso de liberdade, pouca coisa mudou de imediato. A estrutura social continuou a mesma. O Brasil manteve a escravidão, as terras continuaram concentradas nas mãos de poucos e o poder político permaneceu com as elites. A independência foi, sobretudo, um acordo entre elites brasileiras e portuguesas para manter seus privilégios, com a figura de Dom Pedro I no centro dessa transição. O povo, os indígenas, os negros escravizados e os trabalhadores pobres ficaram de fora do processo. Para eles, a independência não trouxe liberdade real, apenas mudou quem governava. Então, quando perguntamos: Dom Pedro gritou ou foi só propaganda? Estamos, na verdade, questionando a forma como a história é contada. Não se trata de negar o evento, mas de olhar além do mito, entendendo que a construção da nação brasileira foi marcada tanto por atos políticos quanto por narrativas cuidadosamente moldadas.
A verdadeira independência, social, cultural e econômica, é um processo que ainda está em curso. O grito de Dom Pedro pode ter sido simbólico, mas o desejo de liberdade e justiça continua sendo o desafio de um país que ainda busca se tornar realmente independente. O grito do Ipiranga foi menos um grito literal e mais um eco simbólico que atravessa os séculos. Ele representa o momento em que o Brasil começou a se ver como nação, ainda que esse ver-se tenha sido construído com pincéis, discursos e propaganda. Entender essa diferença é essencial para aprender história de forma crítica e perceber que o passado, mais do que uma sequência de fatos, é também uma narrativa em disputa.